todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. E destacamos o versículo 15 que diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O tema de hoje é: Deus não abandona os seus filhos quando vem a desgraça. Nós não temos explicações para que nós possamos nos consolar ou esclarecer quanto a questões de doenças, acidentes, desgraças, coisas ruins que nos acontecem. Nós não sabemos muito bem o porquê disso. E se Deus é amor, muitas vezes Deus é acusado por pessoas fracas na fé ou pessoas até que nem têm a fé, de que Deus promove estas coisas ruins para se satisfazer, mostrando que o ser humano é pecador e ele é santo. Não, Deus não tem prazer na desgraça de ninguém. Deus nunca teve esse prazer e nunca vai ter. Deus é um Deus de amor e quer o bem de todos. E por isso nós não temos aqui explicações para dar por que essa pessoa, aquela pessoa passa por situações difíceis. Nós podemos confiar em Deus mesmo nas dificuldades. Nós não temos que ficar questionando o Senhor e muito menos ainda sabendo que nós somos pecadores. Nós temos carregado dentro de nós o pecado. E mesmo que Deus ele nos perdoe todos os dias, nós ainda continuamos com a corrupção do pecado dentro de nós. A culpa, ela está paga no arrependimento e no perdão de Cristo, mas isso não nos faz desaparecer como pecadores. Nós um dia, claro, vamos desaparecer desse mundo como pecadores no dia da nossa morte. Então a nossa alma pura, santa e perfeita, ela vai para junto do Senhor. E o nosso corpo fica aqui na terra. Só que, como tudo isso começou? Nós às vezes falamos muito sobre as folhas, querendo achar o problema nas folhas da árvore. Mas temos que olhar na raiz do problema mesmo. Como surgiu este pecado? Por que existem doenças, sofrimentos, desgraças e morte? Tudo começou por causa de uma pequena palavra, um pecado, cobiça. A cobiça foi a responsável por esse grande pecado da humanidade. Mas não começou primeiro com Adão e Eva. Começou com Satanás, chamado de Lúcifer. E ele era um grande general do Senhor. E ele tinha ao seu encargo ordens para dar a anjos e eles obedeciam. Só que ele teve a cobiça. Ele queria ser igual a Deus. Não só igual a Deus, mas tomar o lugar de Deus. Destruir Deus e ele se colocar como um Deus. Ele teve a companhia de outros anjos que também caíram no pecado e estes são chamados de demônios. Então, tudo agora estava complicado para o diabo, agora era Satanás também, o demônio, e para aqueles outros demônios. Então, eles não tiveram dúvidas, vieram para destruir toda a criação do Senhor. Eles eram criaturas, se destruíram a si mesmos, agora quiseram destruir a humanidade e tudo que Deus tinha criado. Então tentaram Adão e Eva, ou então Eva e Adão. E esses também, movidos por cobiça, queriam ser iguais a Deus e eles caíram na desgraça do pecado. Veja, Deus é o Criador
e nenhuma criatura será um Deus. Não existe essa possibilidade. Pessoas aqui no mundo querem ser deuses. Religiões colocam pessoas humanas como deuses. Isso não é possível. Deus só tem um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus verdadeiro. E não tem como alguém substituir esse Deus verdadeiro. Mas a cobiça continua entre nós. Quem sabe as pessoas nem querem mais ser iguais a Deus ou tomar o lugar de Deus, mas elas se fazem vítimas no dia a dia quando não conseguem ver o progresso de outras pessoas. Nós, ao vermos as pessoas terem as coisas, progredirem, até ficarem ricos ou terem boa saúde, nós podemos agradecer a Deus por isso e elogiar Deus, falando, olha, que bom que você deu isso para tal pessoa. Mas normalmente não acontece isso. Aquele coração invejoso, dor de cotovelo, como se fala também, logo começa a pensar, por que que ele tem e eu não tenho? Por que ela tem e eu não tenho? Eu também quero. Então logo começa a, dentro da gente, ter aquele sentimento de querer aquilo que os outros têm. Isso chama-se de inveja. E temos que tomar um cuidado, porque essa inveja, ela move reinos, move empresários, move pessoas normais e move sempre para a destruição, nunca para algo de bom. E se nós não conseguimos ter o que é dos outros quando somos invejosos, então logo começamos a falar mal. Geralmente é assim. Vamos então querer igual, mas nós não conseguimos. Então vamos falar mal. Existe uma frase que ela é apropriada para esse momento. A frase diz assim, não sei quem escreveu ou falou, mas a frase é simples. Não me inveje, trabalhe. Isso é importante para nós não olharmos para os outros com aquele olhar de cobiça, de inveja, de querer as coisas dos outros. Por isso que a inveja, ela tem que ser abandonada em nossa vida. E no lugar da inveja, nós vamos trabalhar. Nós vamos pedir a Deus coisas. E se Deus quer nos dar a mesma coisa que os outros têm, ou mais, ou então menos, sejamos agradecidos da mesma forma ao Senhor. Porque estas coisas aqui na terra, nós não vamos levar junto. Então, por que se perder por coisas terrenas, se essas ainda vão ficar no dia da nossa morte? A obra da salvação de Cristo foi a grande resposta de Deus. O diabo, seus demônios, eles estavam movidos de cobiça, de inveja. Adão e Eva movidos de cobiça, de inveja. E Deus, ele fez o seguinte, eu vou salvar o ser humano. Satanás e seus demônios não, eles caíram no pecado e ficaram eternamente no pecado. E vão ficar. Mas o homem, ele recebeu uma chance. A chance da salvação. E esta era através do descendente da mulher, que nós sabemos que é Jesus Cristo, o Salvador. E Jesus cumpriu aquilo que Deus ali prometeu. Ele morreu por nós na cruz. Os seus pés foram pregados, as suas mãos foram pregadas. E ele assim padeceu lá na cruz. Só que ao ele padecer na cruz, com os pregos nas mãos e nos pés, ele acabou esmagando a cabeça de Satanás. Ele perdeu todo o poder de levar pessoas para o inferno. Por isso, quem crê em Jesus Cristo tem salvação. Quem crê em Jesus pode se arrepender e tem o perdão. E mesmo que ele viva na desgraça da vida, com doenças, enfermidades ou coisas ruins, ele pode louvar ao Senhor porque o principal já está feito, a salvação dessa pessoa. E podemos ter a certeza que Deus jamais abandona os seus filhos nas desgraças desse mundo.
tanto que ele deu o seu próprio Filho para que esse sofresse em nosso lugar. Confia em Deus através de Cristo e trabalha. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, venha nos curar as enfermidades, venha nos ajudar nas desgraças desta vida. Colocamos nossa vida ao teu dispor para que o Senhor possa nos ajudar. Pedimos tudo isso e uma fé bem forte, em nome de Jesus. Amém.